por continuar nosso estudo da Bhagavad Gita. Vou mostrar aqui para as várias câmeras que a gente tem. Bhagavad Gita, para quem não sabe, faz parte da literatura védica, literatura da Índia, tem mais de 5.000 anos. Eu não me canso de falar que ela é considerada a essência dos Vedas. Então, os Vedas é um conjunto de livros assim, muito grande, demoraria mais de uma vida para lê-los todos, mas se a gente lê a Bhagavad Gita, a gente recebe essa essência. Bhagavad Gita significa a canção do Senhor Supremo, são instruções dadas pelo próprio Deus, próprio Krishna, quando ele esteve na Terra há 5.000 anos, para o seu amigo, primo, e recentemente aqui a gente viu no verso 7 do capítulo 2, discípulo Arjuna. Então está num ponto muito interessante desse diálogo. O diálogo é travado pouco antes de uma batalha de Kurukshetra. E Arjuna, que era o principal guerreiro da época, ele decide não lutar quando ele vê que no exército oposto tem membros familiares, tem amigos, tem mestres dele. E nisso Krishna vai passar todo um conhecimento espiritual. Tá bom? Então, dei uma contextualização só para a gente saber o que a gente está falando. O microfone está fácil? Qual é o capítulo, Chaitanya? Então, nós estamos no capítulo 2, verso 13. O capítulo 2 é considerado o resumo do conteúdo da Gita. Então, às vezes, até quem vai ler a Bhagavad Gita... Deixa eu tirar esse som. Às vezes, quem vai começar a ler a Bhagavad Gita pela primeira vez, às vezes a gente recomenda assim, começa do segundo capítulo, talvez até do verso 7, né? Porque o primeiro capítulo tem muita, assim, uma contextualização, os nomes dos guerreiros, e pode ser um pouco cansativo para alguém que não está familiarizado. Né? Então, a gente começou do verso 7 do segundo capítulo, que marca quando Arjuna pede que Krishna seja seu mestre. Antes de ler a Bhagavad Gita, antes de ler as escrituras, na verdade, a gente faz então um mantra em que a gente reverencia a pessoa suprema como sendo o Deus que está em tudo, mas que ainda assim é Krishna, que é o filho de Vasudeva. Então, repitam, por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Vamos ler aqui o verso em sânscrito. Então, eu vou ler linha por linha, aí vocês repetem. Tá? O sânscrito ajuda a nos purificar a nossa audição. Dehinosmin yatha dehe. Dehinosmin yatha dehe. Kaumaram yauvanam jara. Kaumaram yauvanam jara. Tatha dehantara praptir. Tata dehantara prapti. Dhirastatra namuhyati. Dhirastatra namuhyati. Gostaria? Dehinosmin yatha dehe. Dehinosmin yatha dehe. Kaumaram yauvanam jara. Kaumaram yauvanam jara. Tata dehantara prapti. Tatha dehantara prapti. Dhirastatra namuhyati. Dhirastatra namuhyati. Alguém mais gostaria? Tentar? Dehinosmin yatha dehe. Dehinosmin yatha dehe. Kaumaram yauvanam jara. Kaumaram yauvanam jara. Tata dehantara prapti. Tata dehantara prapti. Dhirastatra namuhyati. Dhirastatra namuhyati. Muito obrigado. Nós vamos entender agora o que a gente está falando. Vamos ver os sinônimos.
eu vou ler o sânscrito e vocês me respondem com a tradução, pode ser? O sânscrito está em vermelho, vocês leem o que está em preto. Derrina, do corpo purificado, Asmin, neste, Yatha, como, Dehe, no corpo, Kaumaram, infância, Yauvanam, juventude, Jara, Velhice, Tatha, do mesmo modo, Dehantara, de transferência do corpo, Prapti, obtenção, Dhira, sóbrio, Tatra, nisto, Na, nunca, Muhyati. fica iludido. Obrigado. Quem gostaria de ler a tradução, por favor? Opa. Tá? Assim como a alma encarnada passa seguidamente neste corpo da infância à juventude e à velhice, da mesma maneira a alma passa para um outro corpo após a morte. Uma pessoa sóbria não se confunde com tal mudança. Obrigado. Vou fazer do jeito tradicional, só porque às vezes, para quem não está lendo, né, fica difícil de gravar, então eu vou ler de uma maneira pausada e aí vocês repetem, pode ser? Cada trecho? Assim como a alma encarnada assim como a alma encarnada passa seguidamente neste corpo, passa seguidamente neste corpo, da infância à juventude e à velhice. da infância à juventude e à velhice. Da mesma maneira, Da mesma maneira, a alma passa para um outro corpo a alma passa para outro corpo após a morte. após a morte. Uma pessoa sóbria não se confunde com tal mudança. Uma pessoa sóbria não se confunde com tal mudança. Obrigado. Alguém poderia ler aqui o comentário? A gente pode, assim, cada pessoa ler um parágrafo, tá? Não sei qual é o tamanho do comentário. Perdão. Aconteceu alguma coisa aqui. Eu apertei algum botão aqui e deu alguma coisa errada. Então, se cada um puder ler um parágrafo aqui do significado que foi dado pelo nosso querido mestre Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Como toda entidade viva é uma alma individual, cada uma está mudando seu corpo a cada momento. Às vezes, manifestando-se como criança, às vezes como jovem e às vezes como velho. No entanto, a mesma alma espiritual está lá e não sofre mudança alguma. Finalmente, na hora da morte, esta alma individual muda de corpo e transmigra para o outro corpo. E como existe a certeza de que no próximo nascimento ela vai ter outro corpo, material ou espiritual, não havia motivo para Arjuna lamentar-se devido à morte, nem de Brisma, nem de Drona, com os quais ele estava tão preocupado. Ao contrário, devia alegrar-se com o fato de estarem trocando seus corpos velhos por novos e, por conseguinte, rejuvenescendo sua energia. Tais mudanças de corpo refletem a variedade de prazer e de sofrimentos, conforme as atividades executadas durante a vida. Logo, Brisma e Drona, sendo almas nobres, com certeza teria corpos espirituais na próxima vida, ou pelo menos viveriam em corpos celestiais que lhes propiciariam um prazer material superior. Assim, em nenhum dos casos havia motivos de lamentação. Obrigado, Hare Krishna. Estou vendo aqui que o comentário continua, mas já estou sentindo necessidade de fazer alguns comentários e também vocês a qualquer momento podem tecer algum comentário, fazer perguntas, tá? Quem estiver aqui no Instagram também, no Zoom, não sei se tem alguém no Zoom, mas se tiver alguém no Zoom também. Então, antes de fazer algumas pontuações, eu vou, como é tradicional para nós, pedir as bênçãos dos nossos mestres espirituais e de todos os devotos Vaishnavas.
Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Os meus olhos estavam cegos pela escuridão da ignorância, mas com o unguento do conhecimento, o meu mestre espiritual abriu os meus olhos e a ele eu presto minhas humildes reverências. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutalesh Matu Bhakti Vedanta Swami Vanchakalpa Taruvashya Kripa Sindhu Devachan Satitanam Pavadeviyo Vaishnadeviyo. Ofereço repetidas vezes minhas reverências a todos os devotos Vaishnavas. Eles são como árvores dos desejos, são oceanos de misericórdia, são os salvadores das almas caídas. Então, lembrando aqui o verso, quem gostaria de reler a tradução? Assim como a alma encarnada passa seguidamente nesse corpo da infância, a juventude e a velhice. Da mesma maneira, a alma passa para outro corpo após a morte. Uma pessoa sóbria não se confunde com tal mudança. Obrigado. Então, como a gente vê aqui, lembrando o contexto, Arjuna estava preocupado porque algumas pessoas que lhe eram queridas iriam abandonar o corpo, como é se esperar em uma batalha. E todo o conhecimento, esse primeiro conhecimento que Krishna vai passar para Arjuna é o que a gente chama de Sankhya Yoga. É o primeiro passo da vida espiritual, que é Sankhya é enumerar, diferenciar, categorizar. Então, saber que existe o corpo e saber que existe uma alma dentro do corpo. Então, há 2 versos atrás, Krishna inicia a sua explicação a Arjuna, dizendo que ele está assim, se lamentando pelo que não deve ser lamentado, que os sábios não se lamentam nem pelos vivos, nem pelos mortos. E ele vai aprofundando por que ele não deve lamentar, por que os sábios não se lamentam. No verso anterior ele falou, porque não teve nenhum tempo em que nem eu, nem você, nem nenhum desses reis que está aqui reunidos, que não houve um tempo em que nós não existíssemos, e não existirá nenhum tempo no futuro em que nós deixaremos de existir. Todos nós existiremos no futuro. E agora ele está explicando bem claramente por que isso, né? Como é que é isso, que a gente existiu no passado, sempre, existe sempre no futuro. Então ele fala, assim como a alma passa seguidamente neste corpo, da infância à juventude e à velhice, da mesma maneira a alma passa para um outro corpo após a morte. Ou seja, isso de que a gente é o mesmo em corpos diferentes, não é novidade, porque a gente já teve vários corpos diferentes. Isso de assim, mas eu já tive outro corpo que não é esse de, sei lá quantos anos, esse corpo material, eu vou ter outro corpo. Dentro dessa vida material você já teve vários corpos. Você teve um corpo de um bebê, você teve um corpo de uma criança, um corpo de um jovem, né? As células mudam a cada 7 anos, né? Tem toda a troca das células, então são corpos diferentes. Então é muito natural que depois que não exista mais esse corpo, ela continua mudando, só que não vai ser na transformação dentro do mesmo corpo, ele vai para outro corpo. Tá? Uma pessoa sóbria não se confunde com essa mudança. E então Prabhupada inicia o seu significado trazendo essa questão que, embora o meu corpo seja diferente de tempos em tempos, eu sei que tem algo dentro desse corpo que não muda, né? Porque todas as minhas células mudaram a cada 7 anos e eu já sou sei lá quantas pessoas porque eu tenho tantos anos, né? Então não é assim, existe a alma que está lá, eu estou observando esse corpo de criança e a mente de criança, eu observo o corpo de jovem, a mente de jovem, o corpo de adulto e a mente de adulto, então tem algo além do corpo, não só do corpo material físico, como da mente que faz parte do corpo material sutil também. Então existe a alma que permanece, e como está falando, depois do corpo, ela vai para outro corpo, como diz Prabhupada, material ou espiritual, né? Dependendo aí de como a gente levar a nossa vida, tem essa opção. Não necessariamente, após a morte, eu vou ter um outro corpo material. Né? O Bhagavad Gita vai, em diversos momentos, pontuar essa questão, de que quem vive, mas procurando ter esse relacionamento com Deus, mirando, né, tendo assim como meta voltar para o mundo espiritual, que é o local natural para a alma espiritual,
não precisa voltar a nascer no mundo material. A gente volta a nascer no mundo material enquanto a gente tiver interesse em voltar para cá. Mas quando a gente tem nosso foco já no plano espiritual, a gente não precisa voltar a nascer. Mas depois da morte desse corpo, com certeza vai ter outro corpo, seja material, seja espiritual. Então ele fala que devido a isso, não tinha motivo de Arjuna ficar se lamentando. Porque Bhishma, né, ele está citando aqui Bhishma é tio, avô de Arjuna, Drona é o próprio mestre de armas de Arjuna. Ele estava preocupado principalmente com essas duas personalidades que lhe eram muito queridas, estavam no exército oposto. Então não tem por que ele se preocupar com eles, né? Porque eles só vão estar abandonando o corpo material deles, né? A alma vai continuar. E na verdade ele devia ficar feliz, porque eles vão estar trocando corpos velhos, né? Imagina, se Krishna já tinha 120 e tantos anos aqui, sei lá quantos anos tinha Bhishma, Drona, né? Então eles já tinham mais idade e estariam trocando seus corpos velhos por um corpo novo. Tem um verso que Krishna vai falar nesse capítulo, daqui a alguns versos, em que ele compara uma roupa velha. Ele fala, ninguém se sente mal quando vai ter que trocar uma roupa velha por uma roupa nova, uma roupa que já está gasta, que não dá mais para ser usada por algum motivo. Não, a mesma coisa com o nosso corpo. Não necessariamente a gente abandona o corpo quando o corpo material está velho, mas por algum motivo aquele corpo não vai mais servir de veículo para a alma. A alma vai precisar de outro tipo de experiência, outro tipo de corpo para continuar. Então é como, às vezes, uma roupa a gente joga fora porque, sei lá, a gente emagreceu e ficou muito folgada, a gente engordou e ficou muito apertada, qualquer coisa aconteceu, não necessariamente porque ela está velha, né? E tipo assim, essa roupa não está mais servindo, ela saiu de moda, estava no verão, agora é inverno. Por inúmeros motivos, tem roupa que é assim, essa roupa não serve mais para usar, vou usar outra roupa. Mesma coisa com o corpo. Então ele fala, não teria problema, eles estariam trocando esse corpo e vão pegar um outro corpo cheio de vitalidade, né? Começando ali para poder dar continuidade aí a alma de cada um nesse novo corpo. Prabhupada também explica que não é algo aleatório essa mudança de corpos, que cada corpo que a gente vai obtendo faz parte do karma. Então, dependendo de cada atividade, né, ele fala, cada espécie de corpo tem um tipo diferente ele fala, uma variedade de prazer e de sofrimento, conforme as atividades executadas durante a vida. Então, isso é o que a gente chama de karma. Karma significa ação. E assim como a gente vê nas leis da física, que a toda ação corresponde, né, tem uma reação correspondente, às vezes a karma é a mesma coisa. Então, quando eu faço uma ação, tem uma reação que é correspondente. A gente compara também com uma semente. Se eu coloco uma semente de uva, vai nascer um pé de uva, não vai nascer um pé de abacate. Então, as minhas ações também. Então, se eu faço boas ações, eu vou ter uma boa reação. Se eu faço más ações, eu vou ter uma má reação. E isso vai definir a minha próxima vida. Então, talvez na próxima vida, né, dependendo se eu fiz muitas más ações, eu vou ter que ter um grau de sofrimento para poder aprender que não é legal não é legal sofrer, e assim aprender que eu não devo fazer os outros sofrerem, né? E da mesma maneira, se eu fizer boas ações, eu posso ter uma vida muito prazerosa. Então, ele vai falando que essa informação, inclusive, é muito confortante para responder questões que, às vezes, em outras filosofias, né, em que não se admite a reencarnação, fica um pouco sem explicação. Como, por exemplo, por que tem pessoas assim, né, que nascem num berço de ouro, enquanto outras pessoas nascem assim, cheias de problemas, cheias de dificuldades. Assim. Por que Deus, né, se existe um Deus, e Ele, teoricamente, é o Pai de todos, e é muito amoroso, muito bondoso, por que Ele deixa assim que, né, sem nenhum motivo, uma pessoa tem muita facilidade, outra tem muita dificuldade? Quando a gente entende a lei do karma e reencarnação, a gente vê que não é sem nenhum motivo. Teve um motivo anterior que a gente não consegue vislumbrar, olhando só para aquela vida específica, para alguém estar desfrutando e outra pessoa estar sofrendo. Então ele fala, Bhishma e Drona, que eram, como ele falou, eram almas nobres, eles eram devotos, né? Então, na pior das hipóteses, como Krishna vai falar mais adiante, nesse mesmo capítulo ainda, na pior das hipóteses, eles teriam um nascimento muito elevado, falou em corpos celestiais, em planetas celestiais, porque eles eram almas muito piedosas, ou então teriam corpos espirituais, nem voltariam a nascer no mundo material.
Então ele falou assim, não tem porque ele estar preocupado justamente com esses dois que são grandes almas. Ou eles já atingem o mundo espiritual, ou então eles vão estar numa situação muito confortável em um planeta celestial. Portanto, não havia motivos para ele se lamentar. Desculpa aí pela longa contextualização. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário. Se não, a gente pode continuar a leitura e pontuando alguma coisa que apareça também. Quem gostaria? Qualquer homem que tenha perfeito conhecimento da constituição da alma individual, da superalma e da natureza material e espiritual é chamado Dhira, ou um homem muito sóbrio. Tal pessoa jamais se deixa iludir pela mudança de corpos. Obrigado. Vou deixar juntar com outro parágrafo para poder comentar, porque em relação. A teoria Mayavadi da unidade da alma espiritual não pode ser aceita, baseando-se em que, sendo porção fragmentária, a alma espiritual não pode ser cortada em pedaços. Nesta divisão em diferentes almas individuais, o Supremo se tornaria partível ou mutável, e isto iria contra o princípio de que a alma suprema é imutável. Como se confirma no Gita, as porções fragmentárias do Supremo existem eternamente, Sanatana, e são chamados Kshara, isto é, elas têm a tendência de cair nesta natureza material. Estas porções são eternamente fragmentárias, e mesmo após a liberação, a alma individual permanece a mesma, fragmentária. Mas ao libertar-se, ela vive com a personalidade de Deus, uma vida eterna, em bem-aventurança e conhecimento. A teoria do reflexo pode ser aplicada à superalma, que está presente em todo e cada corpo individual, que é conhecido como Paramatma. Esta superalma é diferente da entidade viva individual. Quando o céu está refletido na água, os reflexos representam o Sol, a Lua e as estrelas também. As estrelas podem ser comparadas às entidades vivas, e o Sol ou a Lua ao Senhor Supremo. A alma espiritual individual fragmentária é representada por Arjuna, e a alma suprema é a personalidade de Deus, Shri Krishna. Eles não estão no mesmo nível, como ficará evidente no começo do 4º capítulo. Se Arjuna está no mesmo nível de Krishna, e Krishna não é superior a Arjuna, então esta relação em que um é instrutor e outro é instruído não faz sentido. Se ambos estão iludidos pela energia ilusória, Maya, então não há necessidade de um ser o instrutor e o outro o instruído. Tal instrução seria inútil, porque nas garras de Maya ninguém pode ser um instrutor autorizado. Nestas circunstâncias, admite-se que o Senhor Krishna é o Senhor Supremo, superior em posição à entidade viva, Arjuna, que é uma alma em esquecimento, iludida por Maya. Shila Prabhupada aqui, bem interessante. Eu gostei que passou por um ponto que eu não lembrava dessa comparação que ele faz das estrelas. O Sol das estrelas é legal. Mas, voltando aqui para alguns pontos que ele falou, ele coloca aqui esse termo superalma, que para os devotos é bem comum. Superalma é esse aspecto de Deus localizado em cada entidade viva. Então, existe algo que dá vida ao corpo e é a nossa alma individual. Mas quem dá a vida à alma individual? Quem dá a vida à alma individual é a alma suprema. E é interessante ele colocar esse exemplo, né? Prabhupada coloca do Sol e das estrelas, porque a gente vê inúmeras estrelas no céu, mas o brilho que a gente vê delas é um reflexo do brilho do Sol. Né? Então, elas têm o brilho, mas
não é delas, o sol está dando brilhos para elas poderem brilhar, então elas precisam do sol. Então a mesma coisa a alma individual, cada um tem uma alma individual, mas tem uma alma que está em comum com todos, que é essa super alma, que é Deus no nosso coração, que é semelhante à ideia de Espírito Santo. Então, repetidas vezes a gente está vendo, né, esse assunto dessa compreensão. Ele fala que uma pessoa digna, uma pessoa sóbria, é quem tem essa compreensão dessa diferença entre alma individual, alma suprema e a natureza material. Acho que quase todo dia a gente está falando sobre isso, né? A gente não pode confundir essas categorias achando que a alma individual é igual à alma suprema e nós somos iguais a Deus ou que vamos nos tornar Deus. Não podemos confundir achando que a alma individual é somente a natureza, ou seja, quando o corpo material morre, a alma morre também, não podemos confundir. Não podemos confundir a natureza com a alma suprema, achando que Deus é somente a natureza, porque, como Cristo fala na Bhagavad Gita, Ele está em tudo, mas Ele também está fora de tudo. Assim como a gente usa o exemplo do Sol, que o Sol, ele toca tudo, ele toca vários países ao mesmo tempo, né? Uma parte do planeta não fica isso na escuridão. Toda uma parte do planeta o Sol está tocando, mas ao mesmo tempo o Sol está muito longe. Quem está tocando são os raios do Sol. Então ele toca tudo, ele está fora de tudo, longe de tudo. E Prabhupada, por que ele está falando isso? Porque principalmente, né, ele combate essa teoria Mayavadi, porque é muito forte na Índia e no Ocidente também, dessa ideia que a alma espiritual é totalmente igual à alma suprema. Nós seríamos totalmente iguais a Krishna. Mas o Prabhupada fala que não, e ele utiliza as palavras do próprio Krishna na Bhagavad Gita, esse verso famoso, o verso do capítulo 15, que ele fala Mamaiva Vamsho Jivaloke Jivabhuta Sanatana. Ele fala que as entidades vivas são eternamente suas porções fragmentárias. Ele usa a palavra Amsha. Amsha em sânscrito significa isso, um fragmento. Quando o Krishna está falando das suas opulências, no 10º capítulo também ele fala muito das opulências dele, ele fala assim, o que adianta? Isso é apenas um fragmento do meu esplendor. Ele também usa essa palavra Amsha. Então o próprio Krishna não fala isso, esse argumento de que as almas, né, chega um momento que ela vai se fundir em Deus, vai ser una com Deus. Não, ela sempre mantém a sua individualidade e tem uma maneira que é bem clara da gente imaginar, a gente entender isso, que não há atividade. Se você imaginar que a energia é tudo uma coisa só e todas as almas são uma coisa só e depois elas se fundem, não tem atividade ali, né? Porque fica tudo uma coisa só, como se fosse uma sopa cósmica de energia, né? Sendo que se esse corpo só é ativo, por que tem a presença da alma, né? Sem a presença da alma, o corpo fica inativo. Eu só estou conseguindo falar, ver, sentir cheiro, ouvir sons, porque tem uma alma dentro desse corpo. Sem alma, esse corpo não consegue fazer nada disso. Como é que eu vou achar? E o corpo que está super limitante, né? O corpo está super limitando minha alma. Como é que eu posso achar que quando a alma está fora do corpo, ela perde tudo isso? Ela não consegue fazer nada disso, ela não tem atividade nenhuma. É justamente ela que permite que o corpo faça isso. É muito estranho, né? Então, e Krishna corrobora essa ideia de que não. E a alma tem atividade e a alma tem sempre uma individualidade. Ele fala, mesmo após a liberação, a alma permanece individual e fragmentária. A gente é sempre uma parte de Deus. Não dá para dizer que eu sou totalmente diferente de Deus. Não, eu sou parte dele. Mas eu sou sempre isso, eu sou sempre parte dele. Eu nunca sou Deus, não pode ser isso. Eu sou Deus. Eu sempre posso dizer, eu sou parte de Deus. Eu só posso dizer, eu sou Deus. E Prabhupada fala que... Peraí, a gente já leu tudo, né? Já. Prabhupada fala que quando a gente se liberta desse mundo material, a gente pode viver com a personalidade de Deus uma vida eterna em bem-aventurança e conhecimento. Isso é o que é natural para a alma. É eternidade, conhecimento e bem-aventurança, que é diferente da alma, isso é a alma pura, no mundo espiritual. É diferente da alma quando ela está condicionada aqui no mundo material, em que ela, em vez de ser eterna, ela está num corpo temporário, em vez de estar com conhecimento, ela está sempre em ignorância, sempre em perplexidade. E em vez de estar em bem-aventurança, ela está sempre sofrendo
diversas misérias causadas pelo nosso própria mente, nosso próprio corpo, misérias causadas pela natureza material, chuvas, calor demais, frio demais, vulcões, terremotos, enchentes, misérias causadas por outros seres, outras entidades vivas, né? A gente sofre com nascimento, é um sofrimento, doença, um sofrimento, nascimento, doença, velhice, morte, são sofrimentos que a gente vive. Então, a alma no mundo material está assim, não está vivendo assim a sua natureza, mas quando ela se liberta daqui, ela vive uma vida eterna, bem-aventurada e cheia de conhecimento. Aí Prabhupada dá aquele exemplo que eu comentei, que eu acho muito interessante. Ele usa também, às vezes, ele usa essa questão do reflexo. As estrelas são reflexos, né? Porque estão refletindo a luz do sol. Mas às vezes ele também fala do exemplo de você pega vários baldes e se tem uma lua cheia, você vai ver a lua nesses vários baldes, né? Mas a lua é uma só. Então Deus, ele também está presente no coração de cada entidade viva, mas Deus é um só, não é que existe um Deus diferente no coração de cada um, né? Isso é uma comparação assim, para a gente poder compreender mais ou menos essa ideia da super-alma. E por fim também ele dá uma explicação que também é combatendo esse argumento Mayavadi. Essa palavra Mayavadi, por que usa essa palavra Mayavadi? Porque são os impersonalistas, né? São as pessoas que entendem que Deus, que a verdade absoluta, em última análise, é algo impessoal. Então, como é algo impessoal, é só uma energia, como nós compartilhamos dessa mesma energia, a gente se funde nessa energia. Essa é a ideia deles. Mas, então, por que os devotos, né, chamam os impersonalistas, os monistas, né? Monista significa um, né, que eles acreditam que tudo é uma coisa só. Por que chamam de Mayavadi? Porque se a ideia dele aqui é assim, eu sou Deus, você é Deus, todo mundo é Deus. E se eu sou Deus e eu esqueci que eu sou Deus, eu estou encoberto pela ilusão de não lembrar que eu sou Deus, eu estou achando que eu sou um corpo, então é um Deus que é menor do que a ilusão. Então a ilusão é maior do que Deus. Então Mayavadi significa isso, significa que de certa forma que eles acham que a ilusão é tão grande que a ilusão pode iludir Deus. Que Maya é uma palavra, significa ilusão, Maya significa aquilo que não é. Então Maya é tão grande que pode encobrir Deus, o conhecimento de Deus, e para a gente isso obviamente não faz sentido, porque o nosso conceito de Deus é o conceito de uma verdade absoluta que abrange tudo e não existe nada fora dela. Então, por isso, Prabhupada termina com esse argumento de que também, porque alguns desses impersonalistas falam que Cristo era só uma alma como a gente, só que ele se iluminou, e é engraçado isso, Cristo se iluminou, meu Deus, e a gente também pode se iluminar e ficar igual a Cristo. Não, Cristo, ele é quem ilumina as almas, ele já nasceu iluminado, porque ele é o próprio Deus. Se a gente vê a história de Cristo, desde bebê, ele fez feitos que assim, nenhum ser humano consegue fazer. Então não é que ele meditou, ele atingiu a perfeição iógica e agora ele é libertado, por isso ele tem qualquer tipo de signo de perfeição. Não. Como está falando, eles não estão no mesmo nível. E o Prabhupada fala, o próprio Krishna vai falar isso no capítulo 4. O que ele fala no capítulo 4? Ele fala assim, para Arjuna, ele começa a falar aqui no capítulo 2, capítulo 3, no começo do capítulo 4, ele fala, Arjuna, isso que eu estou te falando, eu já te falei lá muito tempo atrás, no início da criação. Eu falei para a deidade que preside o sol. E aí ele fica assim, como assim, né? Como assim você tem a minha idade, né? A gente é contemporâneo, como é que você falou bilhões de anos atrás? O Deus do Sol, me explica. Krishna fala assim, olha, tanto eu como você, a gente já nasceu inúmeras vezes. Agora eu consigo me lembrar de todos os meus nascimentos, mas você não consegue. E ele explica por que ele consegue lembrar. Ele fala assim, eu sou, embora eu seja não nascido, o meu corpo transcendental nunca se deteriore, embora eu seja o controlador de todas as entidades vivas, ainda assim, de tempos em tempos, eu venho para o mundo material no meu próprio corpo espiritual. Então está aí a explicação. Esse nosso corpo que a gente está vendo não é o nosso corpo espiritual. A nossa alma não tem esse formato aqui que a gente está vendo. Tanto que de 120, na maior hipótese, em 120 anos a gente está trocando de corpo. 120 anos atrás a nossa alma existia, não tinha nesse corpo, vai ter certeza, não vai ser nesse corpo.
Por que a gente não lembra? Porque a gente está trocando de corpo. Cristo não troca de corpo, porque não tem, a gente falou isso, para falar em algum significado, não tem diferença do exterior e o interior de Cristo. Não é que ele tem um corpo e a alma de Cristo é outra coisa. Não, ele não tem essa diferença. Não é que no corpo material que é diferente da alma. Então, ele vai explicar isso. Então, eles não estão no mesmo nível. O corpo dele não deteriora. Ele tem 120 e tantos anos, ele tem a aparência de um jovem de 16 anos. Quem que pode afirmar isso, né? Ninguém, então. E outra, que nem ele fala, se eles estivessem no mesmo nível, como alguns impersonalistas falam, né? Não, Arjuna e Krishna estão no mesmo, mas então, do que vale Krishna tá passando algum conhecimento para Arjuna? Se ele é uma alma falível como Arjuna. Se os dois, eles são almas falíveis, ou seja, eles estão sob a influência de Maya, que validade tem? Como eu posso garantir que Krishna não está falando um monte de besteira? Que ele não está falando errado? Se ele é uma alma que também pode ser encoberta por Maya. Não tem por que eu considerar a Bhagavad Gita, e Bhagavad Gita, vocês sabem, é considerado tipo a Bíblia, né, do Oriente. Não faz sentido eu considerar a Bhagavad Gita. Não, Bhagavad Gita é um livro maravilhoso, né? Gandhi é o livro de cabeceira de Gandhi, Einstein tinha a Bhagavad Gita em alta estima, né? Então tanto ateus quanto pessoas religiosas, né? Aldous Huxley, vários filósofos, várias pessoas inteligentes consideraram a Bhagavad Gita. Mas qual o sentido então eu ter uma super consideração pela Bhagavad Gita, que é uma grande escritura, mas eu acho que a pessoa que está falando a Bhagavad Gita é uma pessoa qualquer, assim, tipo, pode ter os mesmos defeitos que a gente tem? Não faz sentido. Como ele fala. Por que não faz sentido? Porque essa instrução nas garras de Maya sofre essa influência de pode estar enganado. Uma pessoa não pode ser um instrutor autorizado. Como é que eu vou falar uma coisa para vocês se eu não tenho certeza do que eu estou falando? Aí já perde qualquer validade daquilo que eu estou falando. Então, se eu falo uma coisa para ter validade, eu tenho que ter certeza do que eu estou falando. Se eu posso estar enganado no que eu estou falando, não adianta, né? Então, nessa circunstância, admite que o Senhor Cristo é o seu Supremo, superior em posição à entidade viva, Arjuna, que é uma alma em esquecimento, iludida por Maya. Então é diferente, né? Obviamente, quando Deus vem no mundo material, não é como nós almas, que também pertencemos ao mundo espiritual e vimos para o mundo material, né? A gente cai no mundo material, a gente não desce. É diferente você cair da escada e você descer a escada. Por quê? Porque quando você cai da escada, você não chega íntegro embaixo da escada. Você pelo menos alguma dor você sente. Quando você desce a escada, você chega lá embaixo do mesmo jeito que você estava lá em cima. Então, quando Deus vem, Avatara, ele desce. Quando a alma vem, ela cai. Ela se esquece quem ela é, ela recebe um corpo material. A gente viu, ela perde a eternidade, ela perde claro que ela não perde, né? Mas aí ela perde a consciência de que ela é eterna, ela perde o conhecimento, ela perde a bem-aventurança, então ela cai. Ela perde isso. Quando o Cristo também, ele vem totalmente tranquilo, ele lembra de tudo. Obrigado. Só para finalizar, como o Prabhupada, em alguns versos, ele dá o exemplo da aranha. Ele fala, a aranha, ela tece a teia. Estava vendo lá em Govardhana, você viu aquela aranha, tinha uma aranha gigante em Govardhana, vários sucessos lá presos na teia, mas a aranha ela não fica presa na teia dela. Por quê? Porque ela que criou a teia. Então, esse mundo material, essa ilusão, por que Krishna, quando ele vem, ele não fica iludido? Porque é ele que criou a ilusão, mas ele é malvado porque ele criou a ilusão? Não, ele criou a ilusão porque a gente quis assim. O que acontece? A gente quis desfrutar sem Krishna. Não tem como a gente quis ser egoísta, a gente quis ter ser servido, a gente quis desfrutar, explorar o mundo material. A gente quis explorar, porque não existe esse tipo de mácula lá, não existe egoísmo. Então, por bondade, ele falou, bem, as almas que querem explorar, não dá para fazer aqui. Eu tenho que criar um mundo. Não pode ser um mundo perfeito, porque não existe perfeição no mundo. Justamente para ela entender que ela tem que sair de lá, né? Então Maya, essa ilusão, a gente está aqui porque a gente quis se esquecer de Cristo, mas ele fala, eu dou esquecimento, mas eu dou a lembrança também. Quem quer lembrar de Cristo, lembra. Ninguém é obrigado a ficar esquecido de Deus. A gente está aqui porque alguma coisa a gente está lembrando, né? Pouquinho a pouco a gente vai lembrando. Mas ninguém é obrigado, né? Ele dá esse livre-arbítrio. Quem quer esquecer, ele deixa esquecer. Quem quer lembrar, está aqui no nosso coração como um Paramatma, um super-alma, pronto para nos instruir, para que a gente lembre dele.
Eu acho que... Krishna é muito inteligente, né? Ela tinha na ponta da mão. Então deixa só ela... Perdão, como é que é o seu nome mesmo? Govinda Dasi. Govinda Dasi? Sim. Prabhu, você poderia, por gentileza, discorrer acerca do conceito de avatar? É uma primeira pergunta, né, que aqui para nós do Ocidente é um pouco difícil de ter uma compreensão plena. E a segunda pergunta, o que seria aqueles 3 pontos embaixo do Santo Nome de Krishna? Ah, tá, obrigado. Eu vou falar primeiro dos 3 pontos embaixo de Krishna. Bem, esses 3 pontos, é porque a gente... É gramática, né? Porque assim, a gente segue o sânscrito, né? A gente fez a leitura de sânscrito, mas isso que a gente viu aqui, que a gente leu o sânscrito, está no nosso alfabeto, né? No alfabeto romano, né? Não é em Devanagari. Mas ele não... Aqui está mais fiel, porque a gente está vendo esses pontinhos. Às vezes a gente vê Krishna escrito assim, K-R-I-S-H-N-A, então um monte de letra, né? Mas na verdade a palavra Krishna são só esses sons que tem quando tem com esses pontinhos, né? É o som K, o som o som N e A. Então isso, né? Krishna é só para ser mais fiel, né? Porque isso, não sei como dizer, só para ser uma coisa mais fiel à fonética e ao sânscrito. Mas só uma maneira de se escrever assim, né? Porque é uma letra, né? No Devanagari é uma letra só. O R de Krishna não é R-I, porque R-I são 2 letras. Então, esse R com pontinho embaixo é uma vogal, é uma letra só, e o som dessa vogal é R. Então, se for ver a pronúncia perfeita de Krishna, é Krishna. Esse S com pontinho embaixo é um som, é um sibilante que é pronunciado no céu da boca. Então, Krish, diferente de Krish, é feito no palato. E o N, sempre que tem um pontinho embaixo, vai lá no palato. Então, o N, em vez de ser um N dental, que nem carne, que nem pessoa do interior, né? Pessoa do interior. Esses pontinhos embaixo, você lembra de pessoa do interior, fala carne. Você fala carne, o N vai lá dentro da boca, né? Carne, no dente, né? Então, é só pela questão da fonética. E a questão de avatar, a gente até que tem um conceito mais ou menos perto assim, de avatar, né? Porque teve um tempo que eu acho que hoje em dia o pessoal não usa muito, né? Que estava no Facebook, uma febre assim, de você fazer o seu bonequinho ali, né? E é o seu avatar, né? Que fala. Que é justamente você coloca uma representação sua, coloca uma representação minha meio digital, virtual. Sendo que aí vem a diferença, porque quando eu faço meu bonequinho no Facebook, meu bonequinho não sou eu, né? Agora, Krishna, quando ele vem com um avatar, ou seja, tipo assim, ele está descendo para um mundo material que não tem nada a ver com ele, o mundo virtual não tem nada a ver comigo. Eu vou colocar meu bonequinho lá, mas eu não estou lá, meu bonequinho está lá, é diferente de mim. Agora, quando Krishna vem, é diferente, porque Krishna é absoluto, a gente não é absoluto. Krishna é absoluto. Bem, o próprio nome Krishna, a gente pode não perceber, mas Krishna está aí, porque ele está em tudo. Então, se ele está em tudo, ele está no som, ele está no éter, ele está na vibração, ele está sobretudo no seu nome, Krishna. Não só no nome Krishna, mas em seus vários nomes, Já, Alá, Jeová, ele fala isso no Shikshastra, no segundo verso. Então, Avatara significa literalmente aquele que desce, aquele que cruza para baixo. Então a ideia de Avatara tem vários tipos de Avatara. Jesus Cristo era um Avatara, é um Shaktavesha Avatara. Buda também é um Shaktavesha Avatara. Então o Senhor Brahma é um Avatara, que é Guna Avatara. Shiva é um Avatara, que é Guna Avatara. Vishnu é um Avatara. Tem vários tipos de Avatares, né? Não sei se dá para entrar em toda essa questão, mas Avatara significa aquele que desce. Então, às vezes, Krishna é um avatar assim, da forma mais pura, que é o próprio Deus que desce, né? Na forma de Krishna, na forma do Senhor Ramachandra, na forma do Senhor Nrsimhadeva, enfim, ele vem em várias formas. Mas tem essa outra categoria que é Shakti Avesha Avatara, que é quando uma alma espiritual vem com a Shakti é a potência. Ela vem vestida, a Vesha, né? Vesha é vestida, ela vem vestida de uma potência de Deus para executar alguma função. Então,
Quem que conseguiria mudar assim, o rumo da humanidade e ter o tempo contado a partir do seu nascimento? Alguém que seja empoderado por Deus. Então, com certeza, Jesus Cristo é um Shakya Vishavatara. Ninguém conseguiria, né, nascido ali num lugar muito pequeno, assim, muito longe do foco de tudo, e depois, sim, a gente está contando o tempo pela vida dele, né? Então, as escrituras falam sobre os avatares também, né? Porque senão qualquer pessoa fica falando qualquer coisa e fala assim, eu sou avatar, e quem sabe quem é e que não é. As escrituras têm, né? Vaibhishya Purana vai falar de Jesus, Buda, né? O Srimad Bhagavatam fala da vinda de Buda, né? Indiretamente também as escrituras falam da vida do Sr. Chaitanya, escrituras falam da vida de Prabhupada, né? Então, essas personalidades são previstas também. Então, tem várias categorias de avatar, né? Tem quando Krishna vem, tem quando ele empodera alguma entidade viva para ajudar na sua missão de despertar as almas que estão aqui, né? Tem o seu Brahma, Vishnu e Shiva, né? Que são avatares para cuidar da natureza material. Um cuida da ignorância, que é Shiva, um cuida da paixão, que é Brahma, outro cuida da bondade, que é Vishnu. Tem vários tipos. Tem os Manvantaras, que são almas que vão cuidar assim de povoar, né, são os progenitores e também de deixar as regras para a humanidade. Tem vários tipos de avatar. São 5 ou 7 tipos. Eu não lembro quantos são, né? O tempo é um avatar? O tempo é avatar? Né? O tempo? Não, o tempo não é avatar. O tempo... É complexo explicar o que é o tempo. O tempo só existe no mundo material e ele existe... Ele é dito que o tempo surge no mundo material pelo olhar de Deus. Então, o mundo material existe assim, existem os elementos, existe na sua potencialidade, mas está assim, faltando alguma coisa, né? Que nem uma terra fértil, ela está faltando uma semente para mil potencialidades que tem ali, né? Então, o mundo está ali na sua potencialidade e quando Deus, no seu avatar, no seu Purusha avatar como Mahavishnu, quando ele olha para a natureza material, e o seu olhar toca a natureza material, ele fecunda a natureza material com as almas, que as almas estão dentro do corpo, né, de Deus, e ele fecunda com as almas, e esse olhar é o tempo, né? E aí, a partir do olhar, a matéria se agita e várias coisas acontecem, e o olhar dele é o tempo, né? Então, o passado, o presente e o futuro. Tudo isso vem com o olhar de Deus, né? Isso só existe no mundo material também, não existe no mundo espiritual. O espiritual é eterno, é um tempo diferente do nosso tempo cronológico, é um outro tipo de tempo, assim, complexo, mais difícil da gente entender. Você ia falar, né? Não? É que o Cristo é muito inteligente. Cristo é muito inteligente? Com certeza. Mas por quê? O que você estava vendo que... De toda a sua explicação, né? Todas essas categorias, tudo muito bem. A gente percebe que tem uma inteligência por trás, né? Cristo é muito organizado, né? Ele é a fonte de tudo, né? Ele é a fonte da inteligência, ele é a fonte da organização e... Bem, eu vou ler de novo, não sei como é que está aí no Instagram, boa noite pessoal do Instagram. Vou ler mais uma vez o verso que a gente está lendo, tá? É o verso 13 do capítulo 2, se vocês quiserem comentar alguma coisa ou fazer alguma pergunta. O verso fala o seguinte: assim como a alma encarnada passa seguidamente desse corpo, da infância, a juventude e a velhice, da mesma maneira, a alma passa para um outro corpo após a morte. E uma pessoa sóbria não se confunde com tal mudança. Então, esse foi o verso de hoje. O sânscrito tem uma palavra que tem palavras bem interessantes. Eu gosto dessa palavra aqui, eu gosto das nossas palavras que mostram que o sânscrito é a língua mais antiga, né, que a gente consegue rastrear. Tem alguns acadêmicos que não querem, né, não querem admitir isso, porque eles querem... Os ingleses, sobretudo, quando chegaram na Índia, acharam que ia achar assim, né, um povo muito não desenvolvido, e por mais que tenha as dificuldades, a filosofia que tem, os Vedas, a estrutura linguística, né, como a gente está vendo, assim, é muito sofisticada, né? A gente copiou essa estrutura que eles têm depois, então, e eles não querem admitir
que o sânscrito é a língua mais antiga. Eles falam assim, não, tem uma língua mãe que deu origem tanto ao sânscrito quanto às outras línguas, mas não é o sânscrito. Né? Eles não dão, por mais que não tenha evidência dessa outra língua, mas tipo, não pode ser o sânscrito. Né? Mas a gente vê, né? Jalvanam, jovem, Jalvanam, muito próximo, né? Vários versos têm palavras. Desse verso, essa palavra eu gosto de Jalvanam. Não tem como esquecer o significado dela. Kalmanam é uma palavra interessante também. Kalmanam significa infância. Mara é morrer. E Kalma pergunta, que é quem, né? Então, quem morre? Porque antigamente é muito fácil as crianças morrerem, né? Hoje em dia a gente tem mais facilidade, mas algumas crianças morrem ainda dentro do ventre, outras não sobrevivem muito. Então, é muito fácil assim, uma criança assim, passa por muita dificuldade, ela tem que estar sempre protegida, senão é muito fácil dela morrer. Então, Kalmana significa assim, quem morre, né? Aquela pessoa que tem uma morte fácil. Enfim, só para fazer algumas palavras interessantes. É isso? Alguém gostaria de comentar algo? Tem alguma questão, uma pergunta no Instagram? No Instagram tem, mas eu coloquei o link do Vedabase, né, para que as pessoas pudessem acompanhar. Legal. E sempre relembrando, né, quem tem dificuldade para ler a Bhagavad Gita, isso. como é que pode contornar Legal. isso, né? Para quem está chegando pode ser um pouco complexo. Obrigado. Às vezes a gente tenta ler a Bhagavad Gita e pode ser mais ou menos difícil para algumas pessoas, né? A Bhagavad Gita que a gente recomenda é essa, tá? Vou mostrar mais uma vez o Bhagavad Gita como ele é. Ela tem a tradução e o significado de Srila Prabhupada, que foi quem é o nosso mestre, né? Quem fundou a ISKCON, Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Foi ele que nos anos 60 trouxe esse conhecimento aqui para o Ocidente. E outras Bhagavad Gitas, né, vão estar essas interpretações, né, que o Prabhupada criticou aqui. Então, a gente recomenda essa Bhagavad Gita, mas ela pode ser um pouco complexa, né, da gente ler assim, né, geralmente é bom sempre a gente ler com algum devoto, assim, ajudando a esclarecer e contextualizando e tudo. Então, tem algumas versões assim que são autorizadas porque são de discípulos de Prabhupada, são de discípulos de Prabhupada, então vai manter, né, a essência que Prabhupada traz. E a gente tem alguns aqui na nossa lojinha também, que é Bhagavad Gita para iniciantes, de Chandramukha Swami, é bem interessante. Todas essas Bhagavad Gitas que eu vou falar, eles já deixam o sânscrito de lado, já vai direto para a tradução para facilitar, né? Então essa Bhagavad Gita ele junta vários versos que estão numa sequência e formam um conjunto lógico e comenta aquele conjunto de versos, em vez de ser um comentário para cada verso, né? Fica mais extensão, ele é mais direto. Tem também o Guia Completo da Bhagavad Gita, de Hridayananda Das Goswami, em que ele vai trazer a tradução literal, assim, direto da Bhagavad Gita, mas ele também vai trazer a Bhagavad Gita por temas. Então, assim, o que a Bhagavad Gita fala sobre karma? O que a Bhagavad Gita fala sobre a pessoa suprema? O que a Bhagavad Gita fala sobre as almas? O que a Bhagavad Gita fala sobre os 3 modos da natureza? E aí ele organiza isso. Porque esses temas estão espalhados, assim, em vários lugares. Né? Assim, agora eu vou falar só sobre isso e começa e termina aquele assunto. Não, porque às vezes retoma. Então, a Bhagavad Gita é uma conversa, né? Um diálogo fluido, como a gente está falando aqui. Então, não é que tudo que eu falei sobre Deus hoje foi no momento e depois que eu falei sobre as almas, não. É tudo fluido. Então, ele compartimenta, ele organiza. E tem Bhagavad Gita em 6 temas de Purusharthaya Maharaj, que ele vai analisar, né, pontos históricos, não vou lembrar todos os... A parte de psicologia, história, o misticismo, sociologia, eu não lembro todos os... Filosofia. Então é bem interessante também, né? Então ele vai também mostrar esses diferentes aspectos e visões da Bhagavad Gita. Então, recomendo aí, quem quiser, pode entrar em contato aí, Vishnu Priya fez até uma live da lojinha, a gente tem a lojinha, a gente pode mandar pelo correio, e também a Bhagavad Gita de Prabhupada, texto com o Vedabase. Tem outros livros bem interessantes no Vedabase também, vale a pena conhecer essa plataforma. Okay? Nenhum comentário aí? Então é isso, vou encerrar aqui no YouTube. Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki Jai.
E Aqui no Instagram. no Instagram tem que estar